Olá, vovós! Estamos aqui para mais um Papo de Vó. E hoje a gente traz um assunto bem gostoso e interessante. Antes disso, eu vou pedir para vocês, né, darem um joinha aí, inscreverem no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com outras vovós, com mamães, com pessoas que vocês sabem que vai ser bom elas ouvirem esse nosso papo. Bem, hoje nós vamos falar sobre criatividade e sobre imaginação. O quanto que é importante a gente deixar que essa imaginação, que essa criatividade da criança venha à tona. E o quanto a gente pode ser parceira nesse desenvolvimento dela, né? Nesse desenvolvimento cerebral e desse desenvolvimento de habilidades que vão ser muito importantes para ela lá no futuro. Muitas vezes a gente, sem querer, a gente interrompe a criança no momento criativo. Claro que sem intenção, às vezes a gente quer até ajudar, né? Então a gente às vezes vê a criança brincando e ela tá lá com dificuldade de fazer alguma coisa, a gente sem querer a gente vai lá e ajuda, interferindo nessa brincadeira dela. E o importante é a gente entender que esses momentos de desafios, eles são muito importantes. Que esses momentos onde a criança está tentando fazer alguma coisa, buscando soluções para resolver aquela questão dela ali, eles desenvolvem muitas habilidades. Ele cria muitas sinapses cerebrais que vão ser muito importantes nesse desenvolvimento dela. É claro que a gente não aprendeu isso. Pelo contrário, nós sempre fomos muito tolhidos na nossa imaginação. A criança vai crescendo e nós como pais, ou os nossos pais, eles, menina, que isso? Não fica inventando moda, não. Você tá achando que você é uma princesa? Quantas vezes a gente vê isso, né? Que princesa? Princesa tá lá, não existe princesa, não. Ou então, não existe, o animal não fala. Como que o cachorro fala? Cachorro não fala. Então, isso, os nossos pais, ou até mesmo a gente, com os nossos filhos, fazíamos, mas sem querer, achando que estavam fazendo certo. Mas o ideal, o bom mesmo, é quando a gente mergulha nessa criatividade, nessa imaginação junto com a criança. Se ela estiver brincando sozinha, a gente fica de longe olhando e deixa ela lá. Tá com dificuldade, deixa ela tentar quantas vezes for. Isso é muito bom, isso é muito importante para o desenvolvimento dela. E se ela te chama para participar desse mundo imaginário, participa, vai de cabeça, viaja com ela, porque além de ser bom para a criança, é bom para nós também. Nós adultos, nós que já passamos dessas fases, mas que o quanto que é importante quando a gente entra nesse mundo, a gente também está se ajudando. O mundo imaginário, ele não deveria ser só de criança, não. Ele precisa, nós também adultos precisamos criar, imaginar, é muito bom. Até porque quando a gente imagina, a gente vive, né? Quando você pensa por exemplo, num prato que você gosta muito, muitas vezes a gente sente o cheiro daquele prato, a gente sente saliva. Por quê? Porque quando a gente está imaginando, por exemplo, vou imaginar aqui um prato de camarão. Nossa, na mesma hora vem aquele cheirinho do camarão, a boca às vezes saliva. Por quê? Porque quando a gente está imaginando, os hormônios, né? A química do nosso corpo está funcionando como se a gente estivesse frente a um prato de camarão. E assim é com a criança. A criança, se ela está imaginando que ela está dentro de uma nave espacial, ela está dentro de uma nave espacial, né? E eu anotei aqui alguns pontos muito importantes que a criatividade, que o brincar livre, o brincar imaginário, o brincar sem regras colocadas por nós, ou sem essa nossa interrupção, a criança quando está entregue a uma brincadeira, que ela está ali imaginando, vivenciando aquilo tudo que está passando na cabecinha dela, ela está desenvolvendo várias habilidades. Uma delas é a criatividade. Se a gente deixa a criança navegar nesse mundo da imaginação, ela cria, gente, ela transforma uma almofada numa boneca, ela transforma uma almofada numa criança, né? E ela transforma uma panela num banco, uma bacia
numa banheira, e assim vai, são incontáveis as coisas que uma criança faz com uma caixa de fósforo, com uma panela, com um brinquedo ou com a boneca que ela tem. Isso é muito importante, porque enquanto ela está ali, ela está trabalhando a sua criatividade. Habilidades sociais. A criança, quando ela está brincando, se ela estiver interagindo com outras crianças, ou até mesmo sozinha, ela está ali criando personagens. Então, com essa interação que ela faz com os outros personagens, ela está trabalhando ali as suas habilidades sociais. Ela se coloca no lugar, às vezes, de uma enfermeira, ela se coloca no lugar da mamãe, do papai, ou ela se coloca no lugar da professora, e ela está vivendo aqueles papéis, né? Então, ela está trabalhando habilidades sociais, né? Outra coisa, resolução de problemas. Às vezes a criança está lá, pegou um monte de blocos, uma criança menorzinha, pegou um monte de bloquinhos e está tentando colocar o bloco maior em cima do menor, querendo equilibrar aquilo, não está conseguindo, aquilo cai, ela vai, tenta de novo, aquilo cai de novo, ela tenta de novo. Essas várias tentativas que ela está fazendo, ela está buscando soluções. Vai ter uma hora que ela vai conseguir, que ela vai entender que o bloco maior precisa estar embaixo, que o menor tem que estar em cima. Então ela está trabalhando o quê? Resolução de problemas, né? Então é a hora que a gente tem que deixar quietinho, não vai lá ajudar não, deixa ela se virar sozinha. Às vezes quer sentar na bicicleta, não está conseguindo, aí tenta uma vez, aí ela põe a perninha de forma errada, daqui a pouco ela vai tentando de outro jeito, ela vai encontrar o meio dela. Agora, se ela te pedir ajuda, como a gente vê, vovó, me ajuda, aí você vai e ajuda, mas enquanto ela estiver ali absorvida naquela tarefa, deixa ela tentar, porque isso é muito bom para ela aprender a desenvolver a sua capacidade de resolver, de solucionar os seus problemas. A empatia e a compreensão emocional, que também estão ligadas a essa coisa dos personagens, né? A criança, quando ela está fazendo o papel do outro, ela acaba que ela vai criando uma empatia, né? Quando a criança ela se coloca no lugar do outro, né? Como está no personagem do outro. E também a compreensão emocional. Quando a criança está brincando, ela às vezes inventa situações onde ela ficou triste, então ela faz a carinha de triste, tá chorando, fingindo que está chorando. Então ela está trabalhando o quê? Ela está trabalhando o conhecimento dela de colocar uma emoção em evidência. Então, se eu estou triste, eu choro. Se eu estou alegre, eu vou rir. Se eu estou feliz, eu vou gritar. Então, isso tudo está sendo trabalhado nessa simples brincadeira, nesse simples fato dela estar ali imaginando, criando e colocando a sua cabecinha para funcionar. Ela está se percebendo, ela está se conhecendo. Coordenação motora, claro, coordenação motora. Tem vários brinquedos que estimulam a coordenação motora e até mesmo andar de bicicleta, jogar uma bola, né, que precisa do equilíbrio e tudo mais. Então, essas coisas, elas são importantes. A criança vai cair e ela vai levantar, aquela coisa. Porque, às vezes, a gente quer proteger tanto, que a gente impede que a criança passe por certas situações que ela precisa passar, mas que são importantes para ela adquirir essa coordenação motora, o equilíbrio, etc, né? A autoestima, a criança quando está brincando e ela não é podada e que ela sabe que ela pode dar asas à imaginação, ela vai criando uma autoconfiança muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui do meu netinho Gabriel, gente, que é a coisa mais fofa. O Gabriel é super criativo e a gente dá muita corda para isso. Eu, principalmente, gente, eu invento histórias e a gente viaja, e eu confesso que eu viajo com ele. Numa certa noite, há um tempo atrás, quando a minha filha viajou, o Gabriel ficou com a gente. O Gabriel, eu ia colocar ele para dormir e ele queria uma história. Eu peguei, inventei uma história. A gente tinha visto um trator e ele tinha ficado alucinado com o trator. Ele tem 2 aninhos. E aí eu comecei a contar, e como eu tinha lembrado que ele gostou do trator, eu falei, eu vou contar uma história de trator que vai atrair a atenção dele.
Aí eu falei assim, olha, vou contar a história do trator do seu João. Aí comecei a inventar uma história que o seu João, motorista de trator, e que ele leva o trator para recolher a terrinha e ele joga a terra no caminhão do seu Manuel e do seu Joaquim. E o seu Joaquim, e nisso histórias mirabolantes. Eles foram para uma fazenda para tirar a terra, para tampar o buraco, não sei o quê, para construir, brarará. E assim vai. E inventei um monte de história. Gente, isso já tem mais de mês. O Gabriel ama as histórias do seu João, do seu Joaquim. E todo trator que ele vê na rua é o trator do seu João, o caminhão é do seu Joaquim. E ele fala, e às vezes ele está sentado na cadeirinha do carro conversando com o seu João, com o seu Joaquim, com o seu Manel. Gente, é muito lindo e eu dou corda mesmo, que eu adoro. Eu acho tão gostoso ver como que ele faz. O Gabriel, ele faz outra coisa muito interessante também. Ele adora moto. Então ele chega às vezes, ele tem a moto imaginária, ele tem o capacete imaginário que ele abotoa o capacete, faz clique, e se a vovó for andar com ele, a vovó tem que colocar capacete, né? Fazer o clique aqui, pegar a chave da moto e é desse jeito. Então, o que isso... tem pessoas que podem falar, nossa, mas que bobeira. Não, gente, nossa, isso é muito importante para eles. Isso é muito importante. E a gente deve participar desse mundo deles, assim, mergulhar de cabeça mesmo, sabe? Porque é muito bom para eles, mas é muito bom para nós também. Então, a minha dica de hoje é sobre isso. Vamos entrar nesse mundo infantil, esse mundo de criar, porque esse mundo nunca deveria ter saído da gente. Nós, como adultos hoje, quando a gente tem uma capacidade de imaginar, quando a gente tem uma capacidade de criar, gente, nossa, a gente fica muito mais interessante. Então, a minha dica é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês contem aqui se isso faz parte aí da vivência de vocês, como que vocês fazem, se vocês estão aí criando com os netos, né, participando dessa imaginação. Conta aí pra gente. E até um próximo Papo de Vó com um assunto bem interessante, tá? Um beijo, tchau!